Neste vídeo estarei explicando os problemas do argumento cosmológico Kalam apresentados no meu desafio. O argumento foi apresentado da seguinte forma. 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo começou a existir em algum ponto. Portanto, 3. Portanto, o universo tem uma causa. Levantei algumas perguntas a saber de onde segue das premissas ou conclusões que esta causa é um ser, um agente, com inteligência, agência ou pessoalidade. Se você, como eu, compreende um pouco de como funciona a lógica, pode notar que essa conclusão não segue das premissas, tampouco da conclusão. Ou seja, quando apresentada tão somente com estes argumentos, não faz sentido algum, pois comete o que chamamos de falácia lógica non sequitur. Traduzindo, não segue. Ou seja, dizer que este argumento de qualquer forma apresenta uma defesa racional na crença em que um Deus imaterial, como do deísmo, ou de um Deus pessoal ou inteligente, como do cristianismo, é uma desonestidade intelectual, uma incorreção, um equívoco ou uma mentira. O que geralmente apologistas famosos como William Lane Craig, dos Estados Unidos, fazem, e os evangélicos brasileiros repetem sem nem mesmo refletir nas suas palavras, é adicionar uma dezena de cláusulas posteriores que não têm relação alguma com o argumento inicial para tentar inserir a sua explicação preferida. Eu queria demonstrar em outro vídeo os exemplos para refutá-los também. Porém, nos atendo a este argumento inicial para compreendê-lo, já podemos apontar muitos erros lógicos nas suas conclusões tiradas, como dissemos inicialmente. 1. Falácia non sequitur. Não segue, mesmo aceitando o argumento como válido logicamente, não segue que esta causa não pode ser uma causa natural e impessoal como qualquer outras causas naturais que conhecemos. Ou seja, qualquer coisa pode explicar algo desconhecido nesse contexto como causa. O importante para podermos identificar causas é entender como elas funcionam, não simplesmente nomeá-las como mágica. O que é exatamente o que a cosmologia tenta fazer em física, tentar explicar as razões, como as coisas acontecem. 2. A conclusão de que se trata de um deus ou deuses é baseada em outra falácia lógica chamada de argumentum ad ignorantiam, ou apelo à ignorância, argumento a partir da ignorância. Esse argumento, expliquei em alguns outros vídeos meus sobre exorcismo. Ele funciona basicamente na forma do silogismo. A. Você ou a ciência não consegue explicar esta causa. B. Portanto, esta causa é X, onde X é substituído pelo seu Deus predileto ou por sua teoria preferida, podendo ser aliens, comunistas, deuses que matam crianças e por aí vai. O apelo à ignorância, de certa forma, é um tipo de argumento non sequitur, pois a conclusão não se fundamenta nas premissas. Ou, ao invés de apresentar as razões pelas quais o seu argumento é mais coerente do que outros, tenta mistificar as causas de forma a apresentar a mágica como sendo a resposta mais válida, quando a palavra mágica não oferece nenhum poder explicativo. Deste tipo de argumentação surgem dezenas de outros casos de argumentos moralmente falidos e intelectualmente desonestos no que chamamos de Deus das lacunas. Deus das lacunas descreve o desespero intelectual de tentar procurar toda e qualquer instância no conhecimento científico por dificuldade de compreensão de um fenômeno para poder inserir Deus como a sua explicação. E toda vez que explicações plausíveis são encontradas, o Deus das lacunas passa a se esconder em outros mistérios que ainda não compreendemos. Não sabemos como acontecem as chuvas e os raios. Portanto, Deus o fez. Mas agora nós sabemos como eles ocorrem. Mas vocês não sabem de onde vêm os elementos como a água e o ar, que levam às chuvas e aos raios. Deus o fez. Não, nós já sabemos como isso também se origina através da cosmologia, dentro das estrelas. Aí eles vão dizer, não, então vocês precisam me explicar de onde vem o universo. Se não conseguem explicar isso, a única explicação possível é Deus. Ou seja, os argumentos dos deuses lacunas geralmente seguem este padrão, que se baseia em uma falha de compreensão. 1. Pela incredulidade pessoal, ou seja, a pessoa não compreende os argumentos científicos, portanto, a explicação só pode ser aquela que ele ouviu na escola dominical ou quando criança. Ou 2. Mover a trave do gol, que é um processo de mudar os parâmetros para ser convencido de que o seu argumento está incorreto. Toda vez que você apresenta a razão pela qual o argumento falha, a outra parte vai recuar para outra coisa que não é relacionada, sem reconhecer que o seu argumento estava errado. E 3. Assumir que é necessário saber tudo sobre um assunto ou saber explicar a sua causa, do contrário, ele automaticamente está a seu favor, a favor do misticismo, o que é desonesto
e arrogante. Veja bem, não há problema algum em não sabermos as respostas de certas coisas ou de compreendermos que certos argumentos nossos estão incorretos e mudarmos para outras explicações. Mas nós precisamos primeiramente reconhecer que os nossos argumentos estão incorretos para poder reformular e repensá-los. Se não podemos fazer isso, nós não conseguimos evoluir, progredir. O fato é que quando não sabemos as causas de algo, a resposta simples e padrão é: simplesmente não o sabemos. O fato de não saber não torna automaticamente algo em favor de X ou de Y. A reação padrão do pensador crítico é que algo que não sabemos é de investigar, procurar explicações que levem em conta as evidências apresentadas. Dizer Deus o fez, neste contexto, é o mesmo que dizer mágica o fez, ou blá 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 o fez. Onde blá 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 significa exatamente isso, nada. Não é uma explicação. O poder explicativo de blá 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 é o mesmo de mágica ou Deus, pois não se sabe como essa mágica ocorre, dessa forma não leva em conta nenhuma evidência para chegar a essa conclusão. Recapitulando, o primeiro problema é: 1. Não segue. Concluir que Deus, com uma vontade própria ou um agente, a partir do Kalam, nesta forma, é uma falácia lógica. A conclusão não parte das premissas nem da conclusão. 2. O segundo problema é: o Kalam apresenta uma causa, mas essa causa continua desconhecida. Portanto, dizer que se conhece essa causa e dar suas características é uma falácia de apelo à ignorância. Afirmar que se sabe de algo a partir dessas explicações é uma falácia. Veja bem, ambos os problemas 1 e 2 ainda são verdadeiros mesmo que você aceite o argumento como válido em termos lógicos, o que veremos no próximo vídeo que não é uma realidade. Te vejo lá.